bloco da nossa oficina de DJs, da oficina dos 5 elementos do hip hop da Associação de Cultura de Hip Hop de Esteio. Recapitulando nossos blocos anteriores, a gente já falou sobre o surgimento do Sound Systems, da diáspora Jamaica-América do Norte, que iniciou o surgimento do hip hop, da importância do DJ Kool Herc e do elemento de DJs em outros estilos musicais, a parte do hip hop. Passeamos então na história da disco music e da música eletrônica. E hoje, no nosso terceiro bloco dos 4 teóricos que a gente vai ter, a gente vai finalizar os contextos históricos. A partir do próximo, a gente já passa para a parte teórica envolvendo música e técnicas de mixagem. Hoje é dia de falar dos DJs mais importantes do surgimento do hip hop, das suas técnicas específicas e das primeiras gravações oficiais deles. E também vamos traçar paralelo de como tudo isso aconteceu no Brasil, citando os DJs mais importantes da nossa história e pro nascimento dela. The official adventures of the Great Master Flash é o responsável pela difusão e o enraizamento de muitas técnicas desenvolvidas no turntablism. Ele inventou uma teoria de técnica de mixagem chamada Quick Mix Theory, que é uma espécie de evolução da primeira técnica desenvolvida pelo Kool Herc, a merry-go-round, que a gente já falou antes. A gente vai conseguir aplicar essa técnica do Quick Mix Theory no nosso bloco 8, que vai ser o bloco nos toca-discos. Aí eu vou passar um pouco e vou falar sobre isso novamente. Como a gente falou no vídeo anterior sobre a disco ter sido pioneira na questão de registros históricos, ou seja, as músicas lançadas, apesar dos dois movimentos terem nascido paralelamente, um dos méritos do Flash, que ao contrário do mestre dele, que é o Kool Herc, que optou por não ter registros autorais gravados, foi o lançamento dos seus sons. Junto com os MCs Cowboy, Melle Mel, Kid Creole, Raheem e Scorpio, ele formou o Grandmaster Flash e The Furious Five, um dos grupos mais importantes da alvorada do hip hop. We wanna rock you! We're the kings of swing, and we're chosen to rule. The things of clean inside the cool school. We're the chiefs of relief, contain the wild beast. The finesse of the west, the masterpiece of the east. O Flash também foi pioneiro na questão de DJ set mixado e gravado, porque em 1981 ele lançou Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel, que é um DJ set de 7 minutos, contendo já essas técnicas de mixagens do Quick Mix Theory, contendo várias músicas do momento da época, inclusive faixas do Furious Five, o grupo dele. Essa mini-mix do Flash foi tão importante historicamente que em 2019 ela foi performada no Prêmio Nobel da Música. Olha aí. You see, 1 for the trouble, 2 for the time. Come on, girls, let's rock that. Fat Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said my line. Flash is fast. Flash is cool. Francois Sapin, Flash ain't not doing. I said 1 for the trouble and 2 for the time. Come on, girls, let's rock that. Good times. Come on. Ainda na questão de importância de registros históricos, um hino do hip hop, do qual a maioria deve conhecer, foi lançado por ele e pelo Furious Five em 1982, The Message. And from Sugar Hill Records, the company that first introduced us to the rap record, we're delighted to have with us the young men responsible for one of the greatest rap records of all time. The song's entitled The Message, and they are Grandmaster Flash and the Furious Five. Ironicamente, o maior sucesso do conjunto, o The Message, representou uma mudança substancial na história do estilo. Daí em diante, o DJ começou a ter papel secundário
e os MCs começaram a ser protagonistas. Flash, que vê os colegas Bambaataa e Herc e ele próprio como verdadeiros responsáveis pela explosão do hip hop, se ressentiu, e o conjunto se desfez em mais ou menos um ano depois dessa primeira apresentação. Eles até tentaram uma reunião em 1987, mas também não durou muito tempo. Outro DJ que a gente já citou a importância, mas sem o devido aprofundamento, foi Afrika Bambaataa. No matter how hard you try, you can't stop us now. O DJ, produtor musical e MC nascido no Bronx é um ex-membro de gang, da Black Spades. E ele ressignificou toda a sua trajetória e a de muitos jovens com as vidas nas ruas, a partir do momento em que se encontrou no hip hop. Inclusive, o termo hip hop e a unificação dos elementos que representam foram fundidos a partir dele. E ele materializou essa unificação na sua organização, a Zulu Nation. Além das celebrações, a Zulu Nation organizava palestras que chamava de Infinite Lessons. Essas aulas infinitas eram aulas sobre conhecimento, prevenção de doenças, matemática, ciência, economia, entre muitas outras coisas que serviam para modificar o pensamento dos jovens da época. Além do impacto cultural e social encabeçados por Bambaataa, na questão de registros musicais, Bambaataa foi revolucionário na estética de produção, misturando elementos de música eletrônica com soul, funk, de uma forma que ditou um período musical e um conceito que influenciou tudo isso que veio a partir dos anos 80. Bom, antes do hip hop chegar no Brasil, e a gente citar os nomes dos DJs que são familiares pra gente, um nome inegável de impacto na discotecagem do Brasil precisa ser citado, que é o de Oswaldo Pereira. A história do Oswaldo é uma chave para entender o fenômeno da música eletrônica do Brasil e do movimento black no país também. Na década de 1950, a noite de São Paulo viveu o auge da era da Jazz Band, que era o nome dado para as orquestras que animavam os bailes dançantes. Essas festas eram grandes acontecimentos sociais, de então com músicos, dançarinos, vestindo trajes de galas nos clubes da cidade. As festas, contudo, eram proibidas principalmente pelo preço à população de baixa renda, grupo que incluía grande parte da população negra dos bairros operários da periferia. Seu Oswaldo, que era técnico em eletrônica, criou a solução para o fim desse apartheid boêmio e ao mesmo tempo se tornou o primeiro disco jockey nacional, fazendo o povo dançar sem uma orquestra de músicos e seus instrumentos. O toca-disco dinamarquês de marca Torres, um amplificador de 3 caixas de som de 100 watts, seu Oswaldo convenceu um amigo, que era proprietário do Clube 220, que emprestasse o salão para ele aos domingos. O sujeito não só topou, como batizou essa empreitada de Orquestra Invisível Let's Dance. Esse nome Orquestra Invisível ele surgiu da seguinte maneira: como as Big Band estavam chegando no Brasil naquela época, eu mais um colega, tivemos a ideia de começar o baile com a cortina do palco fechada e tocando as músicas da Big Band, simulando que você tinha uma grande orquestra no palco. Depois de um determinado tempo, 1 hora mais ou menos, nós ia abrindo as cortinas lentamente para ver que era música mecânica, não era uma orquestra. Seu Oswaldo é também tio de um dos nomes mais fundamentais na difusão do hip hop no Brasil no início dos anos 80. Tio de Grandmaster Ney, que a gente vai falar logo a seguir. Em São Paulo, o hip hop surgiu em 1986, quando os jovens começaram a receber informações do movimento que estava acontecendo em Nova York. Nas ruas de São Paulo, grupos da periferia começaram a se reunir na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento de metrô para escutar as músicas vindas do Bronx, acompanhadas dos passos de dança. Os primeiros frequentadores desse local foram os dançarinos de break, obviamente. E um dos precursores desse estilo foi Nelson Gonçalves Campos Filho, também conhecido como Nelson Triunfo,
que ficou conhecido como um dos principais dançarinos do país. As equipes de som, como a Chic Show, Black Mad, Zimbabwe, eram quem ditavam e informavam o público sobre o que estava acontecendo musicalmente lá fora. Hoje do meu lado, grande convidado da noite, DJ Grandmaster Ney. Opa. Tudo bom, Ney? Beleza, sempre ao vivo em preto. Sobrinho do primeiro DJ do Brasil, integrante da equipe de som Chic Show, Grandmaster Ney é um dos primeiros DJ de Black Music da noite paulistana, tendo o nome obviamente influenciado pelo Grandmaster Flash, de quem ficou fã assim que descobriu os primeiros discos e filmes. DJ Grandmaster Ney. Existem poucos registros históricos escritos acessíveis referentes à história de Grandmaster Ney, mas ele é amplamente citado como referência por dezenas de DJs e todo o cenário reconhece a sua influência e importância até hoje. Um dos registros musicais mais notáveis do Grandmaster Ney, vou deixar aqui rolando na sequência, que é o Raízes da Música Negra, que foi lançado em 1991. DJ1, nome artístico de Humberto Martins, é um produtor musical, DJ e rapper brasileiro. Ele começou a carreira dele em 1985 e é considerado como um dos pioneiros do rap no Brasil, junto com seu parceiro Taíde. Em 1986 surgiu a parceria com o rapper, formando assim a dupla Taíde e DJ1. Vamos que o som não pode parar. Vamos, DJ, não pode parar. Uma obra notável musical do qual o Du faz parte foi lançada em 1988. Essa obra se chama Hip Hop Cultura de Rua e é considerado o disco inaugural do hip hop em São Paulo. Esse disco reúne grupos que se encontram na estação de metrô do Largo São Bento para dançar break, falar sobre grafite e trocar informações sobre as novidades do rap que estavam surgindo e compor novas letras. Esse álbum também é um dos primeiros registros de rap no catálogo da gravadora Eldorado. Além de músicas do Du, esse disco também tem músicas do MC Jack, do Código 13 e o Credo. Um dos maiores e mais famosos nomes dentro da cultura hip hop enquanto DJ no Brasil, com certeza é KLJ. Esse carrega o título tanto de DJ como produtor musical e iniciou suas atividades no ramo em 1984, quando ainda tocava com tape decks. Tendo desenvolvido a paixão pelos toca-discos em 1986, quando viu a primeira performance do DJ Easy Lee, que é DJ do Kool Moe Dee, ele finalmente descobriu sua vocação. O vínculo e fundação de um dos maiores grupos de rap do Brasil, o Racionais MCs, grupo que tem com Mano Brown, Ice Blue e Ed Rock, faz com que a carreira do KLJ seja notável dentro e fora do grupo. Outro feito importante ao lado de um MC na carreira dele foi o Com X, já que o KLJ produziu por mais de 10 anos o mais importante campeonato de DJ do país, o Hip Hop DJ. Esse campeonato revelou nomes como DJ Cia, DJ King, Marco, Nuts, Tano, Hadi, Will, Ajamu, Eric J, RM, entre outros vários. Como registro musical notável do KLJ, eu vou frisar aqui o KLJ na batida e o Fita Mixada Rotação 33. Esse último sendo inteiramente mixado na estética de mixtape e produzido inteiramente por ele, assim como o KLJ da batida também é produzido só por ele. No Fita Mixada a gente tem faixas com Slim Rimografia, Kamal, SNJ, Lívia Cruz, entre outros muitos. Pode ir? 2h20 da manhã, São Paulo, 22 de junho de 2006. 13 produções, 4P e Estúdio Mundo Novo apresentam Fita Mixada, né, meu? Que é a tradução da mixtape, né, meu? Fita mixada que tem a ver com fita dominada também. E eu quero fazer ao vivo, sem edição no computador. Eu ensaiei em casa. Eu acho que tá legal, espero que vocês gostem. Rotação 33, se liga só. Vai.
E assim a gente encerra o bloco de hoje. Dadas as referências dos DJs pioneiros da terra natal do hip hop, o surgimento do elemento DJ no Brasil e seus pioneiros, e o início da difusão do hip hop no Brasil através das equipes de sons. Na próxima aula a gente vai começar o conteúdo mais específico e técnico da discotecagem. Assim a gente vai adentrar a pauta de fraseologia musical, BPM, e assim a gente avança para o beatmatching.